Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, dia 22 de setembro, nós vamos trabalhar as equações do segundo grau incompletas do tipo ax mais ax ao quadrado mais c igual a zero. Esse conteúdo vocês vão anotar no caderno para mim, nem que seja apenas os 3 exemplos, tá bom? Anotem para mim aí no caderno para valer como atividade do dia. Nós já vimos nas aulas anteriores as resoluções, de equações completas, quando tem os 3 termos, o a, b e c. Já vimos equações incompletas do tipo AB, quando tem o x ao quadrado e o x. E agora a gente vai ver as tipos incompletas AC, quando tem o termo A e o termo C, não tem o termo B. Então vamos lá. As equações do segundo grau incompletas do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero são aquelas equações que não possuem o coeficiente b, que é aquele númerozinho que acompanha o x, tá bom, gente? A equação do segundo grau, vocês sabem que ela tem o x ao quadrado, tem o x e tem um termo independente. Nesse caso que a gente vai ver hoje, ela não vai ter o b, que é o número que acompanha o x. Essas equações também podem ser resolvidas pela fórmula de Bhaskara. Basta considerar o b nulo, ou seja, se a gente for fazer Bhaskara, o número que acompanha o x a gente considera como se fosse um zero, nulo. Porém, tem um método mais prático para resolver, tá? Para desenvolver essa resolução sem ser Bhaskara, sem precisar ser aquele cálculo mais complexo, mais comprido, né? Que o Bhaskara usa bastante linhas do caderno, tem um passo a passo maior e tem um jeito mais prático que a gente vai ver agora nos exemplos. Vejam exemplos então, ó. X ao quadrado menos 16 igual a zero. Reparem que é uma equação do segundo grau, porque tem o x ao quadrado, né? O que manda esse quadrado aqui, ó, que é o grau da equação, x ao quadrado, menos 16 igual a zero. Então, reparem que a gente tem o x ao quadrado da equação, mas não tem o coeficiente b, que é aquele número que vem acompanhado do x. Cadê? Não tem, ó. Tem o x ao quadrado, alguma coisa acompanhado do x, e o número sozinho. Não tem, só tem o x ao quadrado e o número sozinho, sem a incógnita. Então a gente chama de equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Nesse caso, como que a gente resolve? Separamos os termos x ao quadrado de um lado da igualdade e o termo independente do outro lado da igualdade, como fazemos na equação do primeiro grau. Lembra quando a gente fazia a equação do primeiro grau? Eu falo vocês no terceiro termo, no segundo termo, quando vocês começaram a ver a equação, não tinha x ao quadrado, era só x. E o que a gente fazia? Letra de um lado, número do outro. E é isso que a gente vai fazer aqui na equação do segundo grau desse tipo. Ó. X ao quadrado menos 16 igual a zero. O que a gente faz? Tudo que tiver x, que no caso é o x ao quadrado, a gente deixa de um lado. E tudo que for número, a gente coloca do outro lado da igualdade. Ah, professor, pode fazer isso na completa? Não dá para fazer na completa, porque a completa, além do x ao quadrado, ela tem um número com o x. E eles não são semelhantes. Então não dá para juntar tudo de um lado. Aqui, nesse caso a gente faz, porque tudo que for x, a gente junta de um lado, né? X ao quadrado a gente põe de um lado e tudo que for número coloca do outro, tá bom? É isso que vai acontecer aqui então, ó. Nós temos x ao quadrado menos 16 igual a zero. Vamos deixar de preferência, para facilitar para a gente, tudo que tiver letra antes do igual. X ao quadrado está antes do igual e ele tem a letra x. Então a gente deixa ele antes mesmo. Ó. Deixamos ele antes do igual, não mexemos com nada, só copiamos ele aqui embaixo. Não precisou trocar sinal nenhum, não precisou trocar nenhuma operação. É igual, quem está do outro lado? O zero, né? É igual a zero. E esse menos 16, que é um número sem letra, passa junto com zero, do lado dos números. Só que quando a gente troca de lado, a gente troca a operação. Esse 16 estava subtraindo, ele passa para cá, somando. Vamos ficar como? X ao quadrado, que ficou desse lado mesmo, não mexeu em nada porque ele já estava desse lado, é igual a 0 mais 16. Esse menos passou para lá, passou somando. X ao quadrado é igual a 16. Tá? Daí é que ficou assim, ó, x ao quadrado é igual a 16. Se fosse só x, estava terminado. X é igual a 16, mas é x ao quadrado. Então esse quadrado, a gente tem que tirar ele daqui e jogar do outro lado também. Como que eu jogo o quadrado do outro lado? 16 ao quadrado? Não, a gente inverte a operação. Quem é o inverso do quadrado? O inverso da potência, que é o quadrado ali, é a radiciação, que é a raiz. Então, sempre que a gente tiver o quadrado e o número sozinho, a gente isola o x
esse quadrado passa do outro lado, raiz quadrada do número que tiver lá. Raiz quadrada de 16. X é igual... O que é raiz quadrada? A raiz quadrada, a gente tem que pensar o número vezes ele mesmo. Não é somando 4 mais 4, dá 8. É vezes. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, qual é a raiz quadrada de 16? É o número vezes ele mesmo, é o 4. Porém, x é igual a 4. 4 é a resposta. Porém, se vocês pegarem que a raiz quadrada de 16 pode ser menos 4 numa equação quadrada, perdão, se vocês pegarem a equação e colocarem o menos 4 no lugar desse x, considerando que a raiz quadrada de 16 ela pode ser menos 4 numa equação de segundo grau, vai dar verdadeiro também. Então, a raiz quadrada numa equação do segundo grau, ela pode assumir um valor positivo e um valor negativo. Então, tanto faz aqui para mim, tanto faz não. Quais são as respostas dessa equação? A equação do segundo grau, ela pode ter até duas respostas. Então, raiz quadrada de 16 é 4. E positivo. E também nesse caso da equação do segundo grau, ele pode ser negativo. Por quê? Menos 4 vezes ele mesmo dá 16. Menos com menos, porque é menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes menos 4 dá 16 positivo. Então, essa raiz quadrada de 16 numa equação do segundo grau pode ser menos 4 também. Então, a gente vai ter o quê? Que a resposta, que o nosso x vai ser 4 positivo e 4 negativo. A resposta dessa equação é menos 4 e mais 4. Uma dica importante aqui, ó. Nesse tipo de equação, as duas raízes, quando tiver raiz, ó, porque pode acontecer de não ter raiz, a gente já faz um exemplo. Mas quando tiver resposta, as duas respostas terão os mesmos valores numéricos iguais com sinais diferentes. Elas vão ter, por exemplo, aqui deu 4 positivo, a resposta também é 4 negativo. Se der 10 positivo, a resposta 10 negativo também serve, ok? Nesse tipo de equação, as duas respostas vão ser, os dois valores absolutos vão ser iguais, 4 e 4, porém um positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. 10 e 10, se fosse, um positivo e um negativo. Na equação da semana anterior, que era do tipo AB, uma das respostas era sempre zero. Lembram? Uma resposta era um valor e a outra era sempre zero. Porque a gente isolava o x e uma já dava zero de cara. Agora, nesse caso, não. No caso do tipo AC, se tiver raiz, as duas vão ser mesmo valor absoluto, que é o número, né? O valor absoluto é só o número sem sinal, com sinais opostos, um negativo e um positivo. Tá? O positivo a gente nem precisa pôr o sinal na frente, que a gente já sabe. Por quê? Porque se a gente pegar, quando a gente fala em raiz quadrada, a gente está falando do inverso da potência. Se eu pegar o menos 4 vezes o menos 4, dá 16. Repara que dá o que está aqui dentro. E o 4 e o 4 positivo também dá 16. Nossa, professor, mas menos 4 vezes menos 4 dá 16 positivo? Sim. Sinais iguais na multiplicação fica positivo. De 2 em 2 vai ficando positivo. Ó. 2 negativos, positivo. 2 positivos são iguais, positivo também. Por isso servem as duas respostas para a gente, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Ó, mais um aqui, letra B. 2x ao quadrado menos 50. Vamos lá. 2x ao quadrado menos 50. O que a gente faz? Quem tem letra deixa antes. O 2x ao quadrado já está antes. Mantém ele aqui, ó. 2x ao quadrado. Não mudamos nada, igualzinho. Tem mais algum x ao quadrado para deixar junto? Não. Bota o sinal de igual. E vai para o outro lado. Quem já está lá do outro lado é o zero. Quem vai junto com zero? É o número sem letra, o menos 50. No momento que ele passa para o outro termo, para o outro membro, o membro da direita, ele troca o sinal. Ele era negativo, ele vai passando positivo. Ele troca a operação. Era negativo, passa positivo. 2x ao quadrado, então, vai ficar como? 0 mais 50, 50. 2x ao quadrado é igual a 50. Porém, tem aquela coisinha agora, ó. Eu quero saber o valor do x. O que eu faço, então? Primeiro, esse 2x ao quadrado, eu vou ter que ir tirando partes dele e passando para o outro lado. Primeiro, quem eu tiro? O quadrado ou o 2 da frente? Vamos tirar o 2 da frente. Ó. Isso, ó, esse 2x ao quadrado, vamos pensar assim. O 2 e o x são casados e o quadrado é o filhinho. Então, vamos lá. Separou.
Quando separou, o 2x foi para o outro lado. Ficou x ao quadrado é igual a 50. O 2 que estava multiplicando passa dividindo. O casal separou, o número vai para o lado dos solteiros e tem que passar dividindo, porque ele está multiplicando. O casal multiplica. Quando separa, passa dividindo os bens. Então, esse 2x ao quadrado, os dois que estavam casados com o x, passou dividindo. X ao quadrado é igual a 50 dividido por 2. E essa barra significa divisão. X ao quadrado é igual, vou resolver essa divisão, 25. 50 reais dividido para duas pessoas, 25. Porém, o x ao quadrado ficou aqui. X ao quadrado é 25, mas eu quero saber o valor do x. O filhinho, depois que separaram, a guarda foi, na equação do segundo grau, a guarda sempre vai para o lado dos números. Então, esse quadrado eu passo para o lado dos números. Só que no lado dos números ele passa como a potência vira raiz. Tudo que está ao quadrado vira raiz quadrada do outro lado. Então eu isolei esse x, o que era quadrado aqui virou raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 25. Que número vezes ele mesmo dá 25? É o 5 vezes 5, né? 5 vezes 5, olha na tabuada, é 25. Então a resposta é 5. Conforme a regrinha que eu falei para vocês, nesse tipo de equação, pode ser o positivo e o negativo. 5 positivo e 5 negativo, que dá certinho as duas respostas. Então a raiz real dessa equação é menos 5 e 5. Ok? Letra C. Letra C, eu coloquei para vocês aqui. X ao quadrado mais 100 igual a zero. Vamos lá. X ao quadrado, de um lado, né, ele faz parte da letra, ele faz parte literal, né, tem letra. A gente vai separar a letra de um lado e o número do outro. Mesmo esqueminha. X ao quadrado fica à esquerda e esse mais 100 passa para o outro lado. X ao quadrado aqui é igual a zero. O mais 100 vai para o outro lado, menos 100. Trocou a operação. X ao quadrado é igual a menos 100. 0 tira 100, fica menos 100. X é igual, o quadrado que estava aqui em cima eu tirei, o que ele vira do outro lado? Raiz quadrada. Quando a gente tira ele daqui, do outro lado ele vira raiz. Ele passa do outro lado como raiz. X é igual a raiz quadrada de menos 100. E aí vem uma coisinha aqui, ó, muito importante. No conjunto dos números reais, não existem raízes quadradas de número negativo. Logo, essa equação não possui raiz real. Então, a raiz dessa equação é um conjunto vazio. Lembra na fórmula de Bhaskara, quando dava negativo no delta, não precisava continuar? Mesma coisa aqui, ó. O delta era o que ia dentro da raiz. Quando o delta é negativo, ele vai dentro da raiz na fórmula de Bhaskara. E dentro da raiz não existe raiz quadrada, tá bom? De número negativo. Existe raiz cúbica, raiz quinta, raiz ímpar. Quando aqui em cima é o número ímpar, 3, 5, 7. Quando o índice é ímpar, pode ter negativo. Quando é par, 2, que é a nossa raiz quadrada. Quando não tem nada aqui é um 2, né? 2, 4, 6, 8, 10, infinitos pares. Não existe raiz de número negativo quando aqui em cima é par. E a raiz quadrada é como se fosse um 2, é par. Então, se aqui dentro for menos 100, menos qualquer coisa, acabou, não existe. Pode escrever conjunto vazio, pode colocar solução, abrir e fechar chaves e acabou, tá bom? Se tiver positivo, duas respostas iguais, com sinais diferentes. Dois valores absolutos iguais com sinais diferentes. Se a raiz quadrada for de negativo, acabou, já era, não tem raiz, não tem solução. Ok, gente? Resumindo então, equações do tipo ax ao quadrado mais c possuirão duas raízes reais iguais com valores simétricos opostos, ou seja, nesse tipo de equação, ela pode ter dois valores com duas respostas com o mesmo valor numérico, né? Tipo 7 e 7, porém opostos, um positivo e um negativo. 7 positivo, 7 negativo, 8 positivo, 8 negativo. As duas respostas iguais com sinais diferentes, ou ela não vai ter raiz, como aconteceu na letra C, não tem. Ou são duas iguais, ou não tem. Duas iguais com sinais trocados, né? Ou não tem, ok?
E quando que não vai ter? Quando a raiz aqui dentro for um número negativo, daí não tem. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Então é isso, gente. Nessa aula do dia 22, eu vou botar o link para vocês ali embaixo depois dessa videoaula. Nessa aula do dia 22, então, a gente viu esses tipos de equações. Nas próximas duas aulas, a gente vai fazer exercícios, tá? Duas listinhas de exercícios. E na aula de sexta, a gente faz a correção, tá certo? Fiquem com Deus, então. Boa semana, boa aula. Tchau, tchau. Até mais.